Olá, meu nome é Marcos Kevin e eu vou apresentar o alienista Machado de Assis juntamente com o Anderson. E, bom, primeiramente, quem era Machado de Assis? Machado de Assis, ou melhor, Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, em 21 de junho de 1839, era considerado por muitos um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Ele testemunhou eventos como a abolição da escravatura e a mudança política do país quando a República substituiu o Império. E ele foi um grande comentador e relator desses eventos e vários outros. Machado de Assis, ele é o maior escritor negro de todos os tempos, embora muitos estudiosos ainda prefiram afirmar que ele era mestiço. Ele fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Agora, falando um pouco sobre o alienista em si. Bom, primeiramente, o que é o alienista? O alienista era um especialista da área médica durante o século XIX. Ele era responsável por estudar, tratar e tentar curar diferentes doenças. E como se fosse um tipo de pré-psiquiatra da época. Eles eram chamados alienistas desse jeito porque acreditavam que os loucos eram alienados. E nada mais justo para as pessoas da época, do pensamento, né, do que um alienista para curá-los. E sabendo disso, fica mais fácil entender a obra O Alienista, escrito por Machado de Assis, que foi publicado em 1882. E nesse livro ele discute o avanço da psicologia e psiquiatria da época, além de debater sobre a linha tênue entre a loucura e a sanidade, tendo como base diferentes teorias, sendo desenvolvidas na Europa e principalmente na Inglaterra e na França. Muitas pessoas elas consideram o alienista como sendo um conto, por conta de seu tamanho pequeno, mas hoje em dia, a maioria dos críticos literários, eles consideram que o livro ele seja mais uma novela, por causa da sua estrutura narrativa. O conto Alienista de Machado de Assis ele foi publicado pela primeira vez no jornal A Estação, em forma de folhetim, entre outubro de 1881 e março de 88. Depois, ele foi publicado na íntegra, nos contos Papéis Avulsos, e a aceitação do público foi tão grande e a crítica fez com que ele ganhasse uma repercussão de imediato e fosse considerado uma obra-prima para nossa literatura. O conto Alienista de Machado de Assis é dividido em 13 partes. Vou fazer aqui um breve resumo de cada uma delas. Primeiro, de como Itaguaí ganhou uma casa de Horácio. Itaguaí é a cidade, o cenário onde ocorre toda essa história. Simão Bacamarte, o personagem principal, é o alienista. Alienista porque alienação quer dizer alheio a si mesmo, ou seja, as pessoas que tinham a loucura, como era chamado, e ainda se chama hoje também, esse termo utilizado, elas eram consideradas alienadas, elas estavam alheias a si mesmo. Logo, elas precisavam de um alienista para ajudar ela, ou seja, a medicina se apropriando da questão da loucura. Isso é algo que decorreu da história, principalmente ali no século XIX, onde a ciência avançava bastante. Essa casa de Horácio seria um manicômio, ou seja, o Simão Bacamarte, o personagem principal, queria trazer para Itaguaí um manicômio. E seria a famosa Casa Verde, que nesse conto, que era o local onde ele foi abrigar essas pessoas. Na segunda parte, a gente tem Corrente de Loucos, e aí onde essa história começa a se acelerar o percurso dela, porque Simão Bacamarte começa a diagnosticar várias pessoas, e cada uma delas com sintomas cada vez mais simples. E mesmo assim ele já considerava louco, e a casa de Horácio crescia. Simão Bacamarte casou com a dona Evarista, né, que era sua esposa, e ela se sentia viúva, porque ela se sentia abandonada pelo marido, porque o marido só se dedicava aos estudos, nem comia direito, nem fazia nada relacionado à vida social e etc, porque ele era muito dedicado à ciência, e isso já conta um pouco da história dos homens de ciência daquela época, que queriam resolver todos os problemas. E a questão de Simão Bacamarte era o que seria a loucura, como diagnosticar a loucura, e quem seriam os loucos daquela sociedade, e ele queria curar, ele queria uma cura. Deus sabe o que faz, foi a frase que a dona Evarista falou pro Simão quando ele mandou ela e a tia dela pro Rio de Janeiro. Ela já estava tendo uma postura de resignação e acabou indo. E uma teoria nova foi quando Simão Bacamarte descobriu que a razão e a desordem, ou seja, a sanidade e a insânia, elas estão ali opostas, e a insânia é qualquer desequilíbrio da sua ordem cerebral, e qualquer desequilíbrio é considerado loucura. Logo, aí começou a desenrolar um problema nessa história. Por quê? Porque Simão Bacamarte passou a colocar qualquer pessoa ali, qualquer desordem que fosse, e já começou a ter um problemas com a população. O terror é quando Simão Bacamarte coloca pessoas em situações cada vez mais simples, que a gente pode ver aqui nessa parte 5. Ele levou a Casa Verde e encerrou na Galeria dos Alucinados pessoas de bem com a sociedade, e a sociedade ficou muito revoltada. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão de interceder por um infeliz. Ou seja, ele colocou uma senhora lá porque tinha uma crendice em relação a uma pessoa que o Bacamarte colocou na Casa Verde e prendeu. Esse termo está muito próximo, porque nessa época os manicômios eram associados às prisões, os loucos ficavam presos. Logo, a sociedade, por liderança de Porfírio,
o barbeiro começou a organizar uma rebelião ali para tirar Simão Bacamarte, para derrubar a Casa Verde, aos moldes franceses, reuniu bastante gente ali. Só que depois o poder subiu na cabeça desse Porfírio e ele se desligou do objetivo dele porque ele já tinha conquistado a Câmara. E o inesperado é exatamente quando esse Porfírio consegue que até o exército, as forças públicas passem pro lado dele. E depois ele se abandona e acaba indo pra Casa Verde. Simão Bacamarte prende ele na Casa Verde. E o Boticário, que era uma pessoa mais próxima ali de Bacamarte, em meio a toda essa rebelião, ele passa pro lado dos revoltados e depois, quando ele se coloca de frente com o Simão Bacamarte, que já conquistou ali de volta a sua razão, prende o Boticário. E os dois dos casos seriam mais uma pessoas que ele vai colocando, mais casos de pessoas que ele vai prendendo na Casa Verde, e a restauração seria a questão de que Porfírio ele pegou de volta, não é, o poder, e ele vai ter uma teoria que vai dar início ao assunto de Itaguaí, essa parte 11, que seria que ele percebe que 4/5 da população estão dentro da Casa Verde, e logo ele conclui que se a maioria da cidade, uma grande maioria da cidade está na Casa Verde, então aquela condição de desordem era o normal, e a própria ordem era a normalidade. Logo ele conclui que as pessoas que estão em perfeito estado de juízo era quem deveriam estar na Casa Verde. Logo a ação de Itaguaí nada mais é do que ele soltar todos os loucos de Itaguaí, as pessoas organizam festa, e o final do inciso 4, que está no capítulo, na parte 12, apagaram-se as luminárias, constituíram-se as famílias, tudo precisava repostar nos antigos eixos, tudo voltava para os eixos. Logo ele tratou então chega-se aqui a última parte desse conto, desse extenso conto, 104 páginas, pronto. O Plus Ultra seria o desfecho dessa história, que passa a ter um plot twist, uma reviravolta ali na parte que fala do assombro de Itaguaí, que é onde o alienista solta todo mundo que considerava louco, porque agora a loucura é ser perfeitamente normal. E aí essa história vira totalmente, e ele consegue autorização para prender essas pessoas, prender o Padre Lopes, que considerava moralmente, perfeitamente moral, correto ali, normal, e depois prendeu a sua esposa. Isso gerou uma polêmica imensa, porque ele prendeu a própria esposa, a Dona Evarista. E posteriormente ele solta essas pessoas porque ele vê que elas não são totalmente perfeitas, e depois ele vai ter um debate ali na Câmara sobre como seria a perfeição, o molde de nenhum vício, de estar totalmente correto, dos parâmetros da perfeição ali, e os deles são totalmente apontados para ele. E ele foi a única pessoa que restou com todos esses parâmetros. A gente percebe que isso, ele tomou como base próprio para determinar essa normalidade, e geralmente acontece na sociedade. Mas enfim, o que acontece? Ele vai se auto-internar ali na Casa Verde, porque sobrou só ele, e posteriormente ele fica ali, e 17 semanas depois ele acaba morrendo ali dentro, porque não consegue solução para essa tal loucura dele. E acaba que o desfecho dessa história é totalmente surpreendente. E essa história, ela é um debate sobre a loucura, o que seria loucura, que é algo que foi debatido ao longo de muito tempo na história da humanidade, da antiguidade. Alguns eram considerados deuses e posteriormente na Idade Média passaram a ser queimados, Hipócrates surgiram na medicina, na antiguidade, para poder trazer algumas respostas também. Na modernidade vai surgir a exilação desses loucos, depois vai surgir os manicômios, né, com o avanço da ciência. A ciência vai querer abraçar essas pessoas, tentar resolver aquilo ali. E um caso muito importante de se falar, de se comentar, que acontece lá em Minas Gerais, foi o manicômio de Barbacena, e ele tinha capacidade para 200 pessoas, e chegou a ter mais de 5.000 pessoas, e as condições dessas pessoas naqueles psiquiátricos eram totalmente insalubres. As pessoas eram abandonadas lá dentro, e acabava sendo algo lucrativo, o que o conto alienista mostra também, que era muito lucrativo isso, e as pessoas eram abandonadas ali, não tinha nenhum cuidado, e foi muito triste, e chegava a ter bastante mortes. Tem relatos de que ocorriam 60.000 mortes por dia, 60.000 mortes no caso foi o que ocorreu, né, 16 mortes por dia. Isso é algo muito triste, e chegou à conclusão a medicina psiquiátrica, em 2001, criou uma lei para extinguir todos esses manicômios. São locais totalmente insalubres. Então, Hipócrates, aqui, o pai da medicina, ele considera a loucura como um desvio, um desequilíbrio orgânico. Aí Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai ser um protagonista da psicologia. E Michel Foucault, sociólogo, ele é muito importante porque ele tem um livro chamado A História da Loucura. Ele vai secar como a loucura percorre ao longo do tempo, e muitas contribuições vêm de Michel Foucault. Ele se pergunta o que é normalidade, o que é ser normal. Isso é a maior pergunta. Se perguntar o que é loucura, se perguntar o que é ser normal. E não consegue ter um parâmetro absoluto para a normalidade. Michel Foucault disse que é relacionado aos costumes daquela época. O que é normal é o que está dentro dos costumes da maioria. E foi essa conclusão que o alienista tirou ali no finalzinho, quando ele percebeu que 4/5
dali de Itaguaí tá na Casa Verde, então quer dizer que o normal é ser louco. Então, ele solta os loucos e prende os normais. E isso é muito interessante se perguntar, se debater. E a música brasileira, ela traz bastante essa reflexão sobre a loucura. E é totalmente voltado para os costumes, para os hábitos da sociedade. E é muito importante. Esses locais, esses manicômios, no caso, extremamente problemáticos, porque eles prendiam as pessoas ali, no caso de Barbacena, a cada 10 pessoas, 7 não tinham diagnóstico de distúrbios mentais. Então as pessoas que eram afastadas da sociedade eram metidas ali dentro, até tendo sanidade mental. Isso é totalmente problemático, porque pessoas homossexuais, pessoas prostitutas, pessoas que fugiam dos padrões da sociedade eram jogadas lá dentro. E é um debate a se perguntar sobre onde é que está a Casa Verde do mundo contemporâneo e quem seriam os alienígenas do mundo contemporâneo. Isso é um debate muito importante que eu vou deixar no final dessa apresentação.